um passe e poderia se vender o passe dos jogadores. Agora não. Os jogadores têm cláusula penal, mas essa cláusula depende também do salário dos jogadores. Eu não posso pagar R$500 para um jogador de futebol e colocar uma multa, uma cláusula penal de 100 milhões. A multa depende do salário que é pago. É por isso que a gente sempre ouve dizer, o jogador renovou o seu contrato com o clube e renovando o seu contrato com o clube, ele teve um aumento de salário para que pudesse ser aumentada a multa. Porque a multa deve ser proporcional ao salário que ele recebe. Outra coisa também importante, e que nós, de verdade, a gente começa a analisar isso de maneira muito errada. Sabe quando, por exemplo, a gente ouve uma empresa que patrocina um time de futebol, e a gente ouve assim, esse jogador de futebol é dessa empresa. A gente ouve isso direto. Por exemplo, aí no Rio de Janeiro, a Unimed patrocina o Fluminense. E aí tem muita gente que fala, esse jogador é da Unimed. Ele não é do Fluminense. Aqui em São Paulo, esse jogador é da Trafic, ele não é do Palmeiras. Isso não existe. O jogador obrigatoriamente tem que ser vinculado a um clube. Ele não pode ser vinculado a uma empresa. O jogador obrigatoriamente tem que ser vinculado a um clube de futebol e não a uma empresa. O jogador não pode ser vinculado. Ele não é jogador da Trafic, ele é jogador de um clube de futebol. É por isso que algumas empresas abrem clubes de futebol. Tem um monte de empresário aí que abre um clubezinho de futebol que é um clube de fachada. Por quê? Porque ele precisa registrar o jogador. E ele só pode registrar o jogador se ele registrar no clube. Tecnicamente falando, é erradíssimo falar o jogador pertence à Unimed e não ao Fluminense. Isso não existe. O jogador, ele é do Fluminense. Ou de uma outra empresa emprestada, ou de um outro clube emprestado ao Fluminense. Mas ele nunca será da empresa. É impossível, porque o jogador tem que ter o seu vínculo obrigatoriamente com o clube de futebol. Ele não pode ter o seu empregador como sendo uma empresa. Isso é um erro. Sem dúvida nenhuma, é um erro. Mas apesar, portanto, de ser um contrato também por prazo determinado, você percebeu então que existe uma certa relação, mas uma lei diferenciada. Mas se o jogador de futebol for dirimir dúvidas do seu contrato, a justiça especializada será a justiça cabível para isso, a justiça competente. Por isso que ele tem que entrar com ação na própria Justiça do Trabalho. Joia? Legal? Obrigado mais uma vez pela sua participação. E vamos aqui para a segunda questão. Vamos lá dar uma olhadinha? Vamos lá, segunda questão. Professor André, a súmula 331 do TST diz que as administrações públicas não podem ser responsabilizadas por contratações ilegais. Como é que fica isso? A gente precisa tomar um certo cuidado. Eu até discuto muito essa súmula 331 do TST, acho que ela é retrógrada. A doutora está falando aqui de terceirização. A súmula 331 fala da terceirização. Veja, a súmula 331 que traz a responsabilidade subsidiária que foi falado, e nós tivemos um grande avanço no campo do judiciário trabalhista. Em novembro de 2007, doutores, ocorreu, juntamente com o TST e a Associação dos Magistrados Trabalhistas, a primeira jornada de direito do trabalho. Tenho falado isso para muitos amigos meus, trabalhistas, e os laboralistas no modo geral, juízes, advogados, e tenho sempre falado, corre lá nos enunciados da primeira jornada de direito do trabalho, traz isso na sua inicial, traz isso na sua defesa, traz isso na sua sentença, porque foi um grande avanço. E essa primeira jornada trouxe alguns enunciados, e o enunciado 10 da primeira jornada e o 11 já falam de responsabilidade solidária, uma tendência um pouco mais moderna do que essa súmula. Mas, você me perguntou a respeito de um item dessa súmula que fala que a contratação irregular de empresas públicas do trabalho terceirizado não gera vínculo de emprego com o tomador de serviço. Vamos deixar um negócio claro, né? Esse é o fim do mundo. O que a súmula 331 está falando é, poder público, contrato errado, que não tem problema. Isso é piada. Isso é um negócio absurdo. Mas sabe qual é a justificativa? É que não gera vínculo de emprego porque precisa, de acordo com o artigo 37 da Constituição, ter concurso público para que isso aconteça. Por isso que não gera vínculo de emprego. Então o poder público pode contratar de maneira irregular, que não tem problema. Não tem problema. Nós tivemos, doutores, recentemente uma empresa pública das maiores
que foi multada seriamente pelo Ministério do Trabalho, porque essa empresa tinha 5 mil funcionários e 30 mil terceirizados. Piada, né? Só pode ser fraude. A terceirização só pode ser fraude. Infelizmente, é o que a gente tem visto nas rotinas trabalhistas. Terceirização nesse país é tudo fraude. É impressionante, dói em dizer isso, mas a tendência é, sem dúvida nenhuma, utilizar esse instituto de maneira nefasta. E a terceirização teria tudo para ser bom. Teria tudo para ser bom. Eu não sou contra o instituto terceirização, eu sou contra a forma como ele vem sendo utilizado. A forma como a terceirização vem sendo utilizada, efetivamente, ela é incorreta. Absolutamente incorreta, mas não o instituto da terceirização. Né? Isso de maneira nenhuma. A terceirização é algo correto. Porque veja só, o banco quer terceirizar o restaurante. A ideia da terceirização, e é por isso que fala em atividade meio e não fim, é excelente. O que o dono do banco sabe de comida? O cara não sabe nada, então ele pode terceirizar isso, para que tenha um aprimoramento disso. O que precisa tomar cuidado é com a precarização disso. Né? E infelizmente, existe a utilização disso para fraudar. É isso que precisa tomar cuidado. Agora, apesar dos poderes públicos não terem responsabilidade pela contratação irregular de empregado, essa responsabilidade, na verdade, não é total, que inexiste. Ele não gera vínculo de emprego, porque, repito, existe a necessidade de concurso público. Mas a responsabilidade subsidiária do poder público existe sim. A responsabilidade subsidiária na contratação dos empregados também é do poder público, tá? Não existe vínculo de emprego, não gera vínculo de emprego, doutora, mas existe responsabilidade subsidiária. Joia? Tranquilos? Muito obrigado mais uma vez pela participação e vamos agora dar uma analisada na próxima questão, a nossa terceira, né? Vamos lá dar uma olhadinha nela? Professor, as empresas intermediadoras de trabalho são de trabalhos temporários? Obrigatoriamente, doutor. Obrigatoriamente. Veja, o contrato temporário não pode ser feito diretamente com o empregado. O contrato de trabalho precisa ser... o contrato temporário, me desculpe, ele não pode ser feito diretamente com o empregado. O contrato temporário ele precisa ser feito necessariamente com uma empresa intermediadora, uma locadora de mão de obra. Agora, eu não sei aonde você quis chegar com essa pergunta. A sua pergunta, na verdade, ela não fala em empresa locadora, ela fala de uma empresa intermediadora. Eu acho, então, que você não quis falar do contrato temporário. Veja, vou explicar melhor para você entender. Existem empresas que intermediam o contrato de trabalho. Aquela empresa, aliás, o que tem de picaretagem disso por aí também é o fim do mundo, né? É a empresa que vai te arrumar um serviço. A empresa vai te arrumar um emprego e ela te cobra os 3 primeiros meses de salário. Pelo amor de Deus, né? Que é isso, cara? Nossa Senhora. Mas veja, esta empresa que vai te arrumar um emprego, aí sim a gente pode utilizar a sua palavra de maneira mais ajustada. É uma empresa intermediadora de mão de obra. Só que esta empresa, para efeito da relação de emprego, da relação trabalhista, ela não existe. Ué, André, como assim ela não existe? Doutores, essas empresas, e repito que tem muitas aí, que a maior parte é tudo picaretagem, é tudo fraude. Essas empresas, elas funcionam como uma intermediadora mesmo. É a mesma coisa de você aí, telespectador, chegar para mim e falar assim, André, tô precisando de um emprego, e eu te arrumar um emprego em alguma empresa que eu conheça. Eu funcionei como essas empresas, intermediando. Qual é a minha responsabilidade com o emprego que eu te arrumei? Jurídica, é claro. Nenhuma. Ora, nenhuma. Eu não tenho responsabilidade nenhuma a respeito disso, gente. Pelo amor de Deus, simplesmente fiz um favor, arrumei um emprego. Por isso que a Justiça do Trabalho se posiciona no sentido de que essa empresa que intermedia a contratação de um empregado, ela não existe. Juridicamente, para efeitos do direito do trabalho, ela não existe. Tá? Ela é uma prestadora de serviço, na esfera civil ela pode certamente gera obrigações e deveres, como todo tipo de empresa, mas ela intermedia uma relação de emprego
e na Justiça do Trabalho não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se a sua pergunta foi dessa intermediária,